Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sétima aula do curso de Lógica de Programação com Edgar. Meu nome é Edgar Delfino e sou seu tutor. Bom, na aula anterior nós falamos sobre estruturas de tomada de decisão, onde falamos sobre estruturas, essencialmente estamos a falar de estruturas condicionais, onde falamos da estrutura se não se, a estrutura de escolha caso. Então, na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre estruturas de controle, mas vamos falar essencialmente das estruturas de repetição ou estruturas cíclicas, também chamadas de estruturas repetitivas, laço ou loop. Bom, as estruturas de repetição ou cíclicas, elas, conforme o próprio nome já diz, elas dizem respeito à repetição, à iteração. Vamos falar de uma forma mais técnica. Uma estrutura de repetição, como sugere o próprio nome, é um comando onde uma quantidade de comandos se repete até que uma determinada condição seja verdadeira. Quer dizer que ele vai fazer uma sequência de repetições, vai repetir um bloco de comandos, um bloco de instruções, lembrando que nós aprendemos que o algoritmo é uma sequência de instruções, então ele vai alterar o fluxo de execução contínua ou sequencial do nosso algoritmo, vai executar um bloco de instrução dependentemente de alguma condição. Existem essencialmente três níveis ou três classes do tipo de estruturas de repetição. Estamos a falar do pré-testado, pós-testado e estrutura de controle com laço de controle, ou de laço com controle como variável de controle. Assim que está certo. Na linguagem em Portugal, nós temos as seguintes sintaxes, as seguintes palavras ou estruturas de repetição. Temos a enquanto, faça, enquanto e para. A enquanto está categorizada na estrutura de pré-teste, porque ela primeiro pergunta, depois é que executa. A faça enquanto ela primeiro executa e depois é que pergunta. Então é uma estrutura de pós-teste. E a estrutura de repetição para é caracterizada ou está no nível das estruturas de laço com variável de controle. Então vamos aqui apresentar e entender um pouquinho mais a sintaxe dessas linguagens, dessas estruturas e vamos ver como é que isso acontece na prática. Bom, temos aqui a primeira que é a enquanto, que é de pré-teste. Dizer que todas as estruturas de repetição, elas têm uma estrutura, têm uma característica comum. Primeiro, elas precisam de uma inicialização, elas todas têm uma condição, elas têm um incremento. O que é, eu acredito que condição você já conhece. Mas o que é uma inicialização? Uma inicialização, estamos a falar essencialmente de uma atribuição primária ou uma atribuição a priori, ok? Nós vamos sempre fazer uma atribuição a um valor de início. Daí vem palavra de inicialização. Quando estamos a falar de incremento, estamos a falar exatamente de incremento quando estamos a falar de acréscimo ou decréscimo. Aqui exatamente estamos a falar de acréscimo ou a variação, o aumento do valor da nossa variável. Dizer que nós no Portugal Studio, na linguagem Portugal, versão 2.0, nós vamos fazer sempre a inicialização, nesse caso, nos casos que nós vamos aplicar, vamos fazer sempre a inicialização usando o comando leia, porque o usuário vai atribuir valores pelo teclado, ok? Então vamos aqui à estrutura da nossa estrutura clássica, ou da nossa estrutura de repetição, enquanto. Ela é estruturada da seguinte forma. Primeiro, temos uma variável que será inicializada, né? Uma variável qualquer. Depois vem a palavra reservada enquanto, lembrando que deve estar sempre escrita em minúsculas, ok? Daqui vem a condição e que se essa condição, enquanto essa condição for verdadeira, ela vai repetir o conjunto de instruções que está aqui dentro desse bloco que está separado entre abre chaves e fecha chaves, ok? A ideia do comando enquanto, ou da instrução enquanto, da estrutura repetitiva enquanto, é essa. Ela diz, enquanto for verdade, eu farei isso. Enquanto isso acontecer, ela vai fazer isso. Então, ela vai continuar a executar essa instrução enquanto for verdade. Por isso que ela é uma estrutura, primeiro, de pré-teste. Ela primeiro pergunta, depois é que executa. Ok? Então, vamos ver como é que nós podemos aplicar um exemplo na prática. Na prática, nós vamos elaborar um algoritmo que vai somando os valores introduzidos pelo teclado, por meio do usuário, vai introduzindo os valores enquanto o usuário não colocar o valor 0, ok? Faça destaque na palavra enquanto. Então vamos aí no nosso Portugal Studio, ambiente do Portugal Studio, ok? Vamos criar um novo arquivo. Vamos então escrever o nosso programa. Nós vamos fazer um programa, conforme eu disse, que vai introduzir, vai somar os valores que nós vamos introduzir pelo teclado enquanto esses valores forem diferentes de zero. Enquanto nós inserimos valores e se esses valores forem diferentes de zero, então o nosso programa vai somando e apresentando os resultados dessas somas. Então, como é que nós podemos fazer isso? Vamos declarar primeiro uma variável
Não se esqueça de sempre que possível fazer os comentários para que você possa entender e nos outros momentos, quando estiver a revisar os seus códigos, os seus programas, possa entender melhor, você possa entender melhor e estar dentro da... atualizar-se e lembrar-se com facilidade o que você fez nos outros algoritmos, ok? Então vamos fazer aqui um inteiro, vamos dizer número, e vamos inserir números, N números. De referir que essas estruturas são usadas normalmente quando nós queremos fazer operações com números com uma quantidade indeterminada, ok? Então vamos a isso. Número e soma, vamos inicializar soma em zero, ok? Soma em zero. Então aqui nós fizemos a declaração. Então vamos fazer aquela mensagenzinha de interação que nós estamos sempre acostumados a fazer. Escreva, digite um número para somar, ou para ser somado, fica melhor assim. Ok. Vamos ler esse mesmo número, vamos dizer número, lembrando que vamos sempre ter em atenção em não colocar palavras acentuadas ou com caracteres especiais quando estamos a fazer a declaração de variáveis. Ok, até aqui nós fizemos a declaração da nossa variável e fizemos a nossa primeira atribuição, isto é, a nossa inicialização por intermédio do comando leia. Agora vamos então ver como é que funciona a estrutura enquanto. Então vamos escrever aqui enquanto, conforme nós vimos lá no nosso quadro, enquanto, primeiro nós temos a condição. Qual é a condição? Ele vai somar, ok? Então vamos primeiro fazer a instrução. Vamos fazer primeiro a instrução. Então ele vai fazer o quê? Vai somar. Vamos dizer que soma mais igual a número. Se você não entendeu essa notação aqui, é bem simples. Nós podemos explicar isso da seguinte forma. Esse é o mesmo que escrever. Vamos colocar aqui em comentário que soma é igual a soma mais número, ok? Soma mais número. Então, uma forma compacta, uma maneira compacta de nós escrevermos esses códigos, ou escrevermos essa expressão aqui ao lado comentada, é desse jeito, ok? É uma forma muito compacta que você vai aprendendo ao longo do nosso curso, à medida que nós vamos treinando, vamos resolvendo vários algoritmos, vamos resolvendo vários problemas. Então aí vamos ver muitas formas de nós escrevermos e formas bem compactas de nós desenvolvermos e escrevermos os nossos códigos de uma forma mais estilosa, ok? Então vamos a isso. Escrevemos assim, vai somar e vai ter que mostrar o total. Escreva total. O total somado até o momento, né? Ok. E vai escrever de novo. Vai pedir de novo ao usuário para inserir um número. Porque nós temos assim, temos a inicialização aqui, falta-nos a condição, então também falta-nos o incremento. Vamos dizer, digite, podemos, em vez de escrevermos de novo, vamos fazer um copy and paste, ok? Vamos fazer um copy and paste, ok? Então aqui nós vamos fazer a seção de incremento ou alteração do nosso valor. De referir que incremento estamos a falar essencialmente de acréscimo, mas aqui vamos falar essencialmente de alteração ou variação desse mesmo valor, ok? Então estamos nessa. Agora, está assim feita a nossa estrutura, mas ele vai introduzir, ele vai somar qual é a nossa condição de paragem. A nossa condição de paragem é aí onde nós temos que dar o foco. É que vai ser a nossa condição que nós vamos colocar aqui. Então, nós dissemos no problema que ele deverá somar os valores digitados pelo usuário a menos que esse valor seja zero. Quer dizer, ele vai somando os valores até que o usuário insira zero. Quando o usuário inserir zero, quer dizer que quebra este ciclo. Então, como é que nós podemos fazer? Nós vamos perguntar assim, se número... Então, enquanto número for diferente de zero, ok? Enquanto o número for diferente de zero, some e mostra o total. Ok? Enquanto o número for diferente de zero, vai somando. Enquanto o número for diferente de zero, vai somando. Então, como é que ele vai acontecer? Vamos introduzir aqui um valor, por exemplo, ele vai solicitar, digita um número para ser somado. Vamos digitar 5. Então vai perguntar, 5 é diferente de zero? Aqui vai retornar verdade. Então vai somar 0 mais 5 vai ser 5. Então vai expressar aqui o total 5. Vai perguntar de novo, digita um número. Vai escrevendo, vai perguntando, vai sempre repetindo, vai sempre voltando, ok? Até que
essa mesma instrução, até que vai repetindo essas mesmas instruções, até que se cumpra essa condição, ou que essa condição seja falsa. Se essa condição for falsa, então ela vai soltar o ciclo. Então vamos ver como é que ela acontece. Ok? Vamos só parar aqui a execução. Vamos acrescentar sempre uma instrução de quebra de linha. Ok? Não devemos nos esquecer disso. Vamos sempre estudar, colocar aqui uma sequência de escape para que possa quebrar de linha. Assim está melhor. Digita um valor a ser somado, 5. Ok? Ele chegou aqui, somou 5 a 0, que é o nosso valor de inicialização. Então nós temos aqui número, vai ser igual, o total temos aqui 5. E está aqui nessa linha onde pergunta o valor a ser somado. Está aqui para solicitar outro número. Vamos colocar 6. Então, 5 mais 6 deu 11. Ele foi aqui, perguntou se o número é diferente de 0, somou e exibiu o total. Estamos a ver? Então, se nós aqui, está perguntando de novo, se nós inserirmos aqui 0, o que acontece? Ok, a execução do nosso programa parou. Por quê? Porque o valor que nós inserimos é 0. Então ele chegou aqui, alterou o valor. Então até esse ponto, número ficou igual a 0. Então quando chegamos aqui, ele perguntou, o número é diferente de 0, retornou falso. Então aqui quebra esse ciclo. Deu para entender como é que funciona a estrutura repetitiva enquanto? Deu para entender? Ok, então vamos continuar.